Está na altura de falarmos sobre tabaco, consumo de tabaco. Como sou acusado de fundamentalismo, vou deixar que o Dr. Carlos Martins faça as honras da casa, ou as honras do tema, se quiserem, e nos fale sobre o assunto. O tempo é seu, doutor. Bom dia. Bom São João. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia aos seus telespectadores. Realmente o tabaco é apenas e só a principal causa de morte evitável no mundo atual. Disse apenas e só, não foi? Apenas e só. Falámos muito de acidentes, de violência, falámos muito de doenças graves, de cancro, de infartos, mas realmente a principal causa de morte evitável hoje em dia está relacionada com o problema do tabaco. E há muito que é possível fazer neste campo e realmente vale a pena as pessoas que fumam deixar de fumar. E é possível elas conseguirem deixar de fumar. Mesmo quando elas dizem que já tentei várias vezes e não consegui deixar. Mesmo nesses casos, vamos ver que é necessário uma certa preparação, mas se calhar começávamos a falar primeiro pelas principais razões que devem, digamos, convencer as pessoas a deixar de fumar. E se calhar... Vamos até aqui ao plasma. Porque é algo que nós ainda conseguimos fazer bem porque não fumamos, que é termos agilidade, conseguimos respirar bem. Um bom desempenho físico, não é? Não é? Pronto. É dos aspectos fundamentais. Desculpem. Diga, doutor. Algumas das razões assim, mais imediatas que são, de certa forma, motivos para convencer as pessoas a deixar de fumar: o mau hálito, os dentes manchados, amarelos, com um aspecto desagradável, a tosse, a irritação da garganta, o próprio dano ao próximo, ou seja, está mais do que demonstrado que o fumo passivo também é prejudicial à saúde. Penso que todos nós reconhecemos que com esta nova legislação é uma maravilha entrarmos num restaurante, estarmos a comer sem estar submetidos... Até os fumadores já começam a constatar a diferença. Isso é ótimo. É verdade. E também o aspecto financeiro. Realmente... é um dos aspectos que leva e a recompensa financeira quando uma pessoa deixa de fumar é considerável e as pessoas sentem-se autenticamente premiadas. É uma das razões mais dissuadoras nos tempos que correm, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Temos aqui uma pequena montagem que tenta demonstrar o antes e o depois e as consequências que podem advir do aspecto de fumar. Vemos aqui que a pele começa a ficar mais cinzenta, com menos brilho. Ai, que linda! E cá temos os dentes amarelos, as rugas na pele que aumentam consideravelmente porque o tabaco destrói a capacidade elástica da pele, os dedos amarelos, as unhas, e temos agora aqui um slide em que temos o antes e o depois. Não é? Exatamente. E a diferença é nítida e é bastante óbvia. Há outras razões... Contra factos não há. Diga. É verdade. Há outras razões que realmente são aquelas mais graves do ponto de vista da saúde. Realmente o tabaco é uma causa, isso hoje em dia já não existem dúvidas, importante de cancro. De vários. Cancro da boca, cancro do esófago, do estômago, da bexiga e, claro está, o principal, o cancro do pulmão. Doutor, o que é que o doutor diz, argumenta, quando os seus doentes, quando os seus pacientes... lhe dizem, lhe contam, lhe relatam experiências de vida de algum familiar que durou longos anos e fumou a vida inteira? É sim, normalmente esse argumento significa que a pessoa ainda não está preparada para deixar de fumar. Quando a pessoa usa esse tipo de argumento para se, digamos, desculpar e para desculpar o seu comportamento, significa que ainda não está preparada. E aí o exemplo que eu dou é que realmente isso pode acontecer. No ser humano, na medicina, a matemática não se aplica. Agora, o que nós sabemos é que essas situações são verdadeiramente excepcionais. E o que nós sabemos é que realmente, por exemplo, uma pessoa que fuma ao longo da vida tem 10 vezes mais risco de ter cancro do pulmão do que um não fumador. 10 vezes mais. É um aumento muito significativo desse risco. Mais doenças. Outro aspecto, realmente, as doenças cardio- e cerebrovasculares, os infartos, o acidente vascular cerebral, são doenças importantes e com bastante impacto na qualidade de vida das pessoas.
A bronquite crónica, a falta de ar, é daquelas doenças muito associadas ao tabaco e que maior impacto tem na qualidade de vida das pessoas. Chega a ser angustiante para mim, que sou médico e que trato dos meus pacientes, ver, por exemplo, um paciente com bronquite crónica, com intensa falta de ar, que tem que passar grande parte do dia, por exemplo, a fazer oxigênio, e às vezes quando eu vou visitá-lo ao domicílio, está com a máscara e no cantinho da máscara o cigarro ainda lá está e a pessoa realmente não consegue largar, porque a dependência é grande. E realmente desmontar este mecanismo desta dependência por vezes pode ser difícil. Também úlceras do estômago, gastrite, desconforto como azia, dores de estômago, estão associadas ao tabaco. Estamos a falar de enfermidades, de doenças que está provado que há relação de causa e efeito entre o consumo de tabaco e o aparecimento destas doenças. Correto. E que existe realmente um aumento de risco do aparecimento destas doenças com o consumo do tabaco. Agradecia que passassem à imagem seguinte. Então, realmente, a questão é saber se deixar de fumar é possível. E a resposta é que sim, isso é possível, mas desde que é necessário respeitar alguns passos. É preciso ir com calma. Primeiro, antes de tudo, é necessário que o fumador se prepare para deixar de fumar. Essa preparação é muito importante. Um fumador não consegue deixar de fumar se não sentir uma vontade real para querer deixar de fumar. Já me tem acontecido na minha consulta receber pacientes que vêm para deixar de fumar, mas não porque eles querem. Ou porque a esposa quer, ou porque a mãe quer, ou porque alguém da família quer, mas eles não querem. Nesse tipo de pessoa, esse paciente ainda não está preparado para deixar de fumar. Talvez haja ali algum tempo, algum trabalho ainda a ser efetuado, mas, por exemplo, nesse tipo de pessoa ainda não faz sentido iniciar o processo para ele deixar de fumar. Quando a pessoa se decide a deixar de fumar, é importante que procure apoio. Existe uma pequena uma percentagem de pessoas que consegue deixar de fumar sozinho, sem necessitar de tratamento, sem necessitar de apoio psicológico. Mas a grande maioria dos fumadores necessita de um apoio de um profissional. Pode ser um médico de família ou pode ser uma equipa, por exemplo, que esteja estruturada numa consulta de sessão tabágica para ajudar as pessoas a deixar de fumar. Esse apoio pode envolver também medicamentos, pode envolver também um acompanhamento psicológico. É necessário, ainda antes da pessoa parar o consumo de tabaco, que reaprenda, que faça uma análise em relação a alguns comportamentos, porque o tabaco é uma dependência, a substância que é responsável por essa dependência é a nicotina. As substâncias que são responsáveis por aqueles danos para a saúde não são tanto a nicotina, são mais os produtos químicos resultantes da combustão. Mas realmente, além desta dependência física que a nicotina provoca, existe quase que uma dependência psicológica e social. Há uma série de estilos de vida, é a rotina de almoçar, ir ao café, fumar o cigarro, é o intervalo à meia da manhã, a reunião com os grupos de amigos, aquela mímica, os gestos, a pessoa brincar com um isqueiro, brincar com um maço de tabacos. Tudo isso às vezes é preciso, antes de passar à ação, analisar e tentar que o fumador pense como poderá assumir comportamentos diferentes. Claro. Substituição, não é? Exatamente. Claro. Pode, por exemplo, ser necessário, em vez de ir ao café, ir fazer uma caminhada, por exemplo, à volta do local de trabalho, exatamente, à volta do quarteirão. Sim. Pode ser necessário, por exemplo, às vezes substituir o café por um chá, mas realmente é necessário aqui uma reaprendizagem. Então aí, sim, passar à ação, marcar uma data, deixar de fumar, e depois da pessoa deixar de fumar, é necessário um constante renovar desta vontade. Ou seja, são frequências recaídas, mas o fundamental é que a pessoa não assuma uma recaída como uma falha, perda, não é uma falha, como um falhanço, digamos.
E o fundamental é que a pessoa tenha a coragem de voltar a pedir ajuda e de reiniciar o processo porque vale a pena. Claro. Eu costumo dizer aos meus doentes, podemos passar à imagem seguinte. Nós não temos sempre mais tempo. Eu costumo dizer aos meus doentes que prefiro que eles, todos os anos, mesmo que recaiam, que fumem um mês por ano, do que, pelo facto de terem vergonha de me dizer que voltaram a recair, que passem a fumar o resto da vida. Claro. Compreende? De modo que, nesse aspecto... Cada caso será um caso, mas o que é aconselhável é, a partir do momento em que se deixa de fumar, deixa-se de fumar radicalmente. Não há um decréscimo do consumo do número de cigarros por dia? É sim, existem várias estratégias, existem inclusivamente então tratamentos. Um deles é com a nicotina de substituição, outro é com fármacos. Sim. Normalmente, qualquer uma das estratégias, principalmente as dos fármacos, Sim, implica uma fase de transição em que a pessoa ainda está a fumar, normalmente 1 a 2 semanas, até ao dia em que se marca, em que a pessoa escolhe para deixar de fumar. Esse tratamento normalmente ajuda a pessoa a reduzir gradualmente, porque o cigarro deixa de saber bem. Por vezes algumas pessoas sentem uma certa náusea quando colocam o cigarro, digamos, na boca, de modo que quando chegar o dia marcado para a pessoa suspender o consumo, isso normalmente não é muito difícil. E o tratamento depois cobre ou minimiza a abstinência, aquela irritabilidade que o fumador sente quando deixa de fumar por falta de nicotina, normalmente é minimizada pelo tratamento, e daí que o tratamento realmente ajuda a pessoa a conseguir ser bem-sucedida. E é possível. E é também a mensagem que é importante deixar, é que é possível deixar de fumar e é possível também ter uma vida melhor, porque há outros prazeres na vida que se conseguem... E a recompensa é enorme, as pessoas sentem uma satisfação muito grande, normalmente a família também fica satisfeita, e mesmo do nosso lado, profissionais de saúde, a satisfação é enorme, porque é quase a sensação de que salvamos uma vida. Ultimamente há muitas senhoras que não querem deixar de fumar com o receio de engordarem. Esse é um risco também que se corre. É verdade. Preparar, não é? É necessário também preparar isso. Muitas das vezes esse aumento de peso ocorre por alguma distração, ocorre porque às vezes as pessoas substituem alguns vícios por outros, claro, e fazem depois alguns erros alimentares. Se a pessoa respeitar, digamos, uma alimentação saudável, investir um pouco na atividade física, esse aumento de peso que existe e é real, mas consegue-se minimizar. E o benefício para a saúde, pelo facto da pessoa deixar, claro, de fumar, é francamente superior em relação a esse aumento de peso ligeiro. Ficam aqui estes conselhos. Se pela sua saúde os quiser seguir, pois só tem a ganhar com isso. Muito obrigado, Dr. Carlos Martins. Um bom feriado. Muito obrigado.